Então, fala meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio trazendo mais uma aula online para a turma do 9º ano. E hoje a nossa aula vai ser correspondente ao capítulo 6, República Nova, ou mesmo mais conhecido popularmente como a Era Vargas. Então, gente, antes de começarmos de fato o conteúdo, é preciso lembrar alguns pontos característicos do período anterior a Vargas. Então, temos que lembrar que, após a proclamação da República, o Brasil foi governado pelo que chamamos de República da Espada, que foram os dois governos de generais militares, que foi o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Após esse período da República da Espada, nós tivemos o período da República Velha, também popularmente chamada da República do Café com Leite. Por que chamada desse jeito? Existia um acordo entre São Paulo, que era um grande produtor de café, e Minas Gerais, que era um grande produtor de leite. Então, esse acordo firmava que a presidência ficava sempre restrita a São Paulo e a Minas Gerais. Então, eles ficavam se revezando no poder. Uma gestão passava 5 anos com um membro de São Paulo e, quando ele acabava, ele indicava um membro de Minas Gerais. Então, como vocês podem ver aí nessa charge, é como se os outros estados sempre tentassem chegar à cadeira presidencial, mas não conseguisse, porque esse acordo de São Paulo e Minas Gerais concentra o maior número de votantes. Então, gente, uma coisa característica também dessa primeira república era as fraudes eleitorais, muito características. Existia até venda de urnas, votos em branco, gente que morreu e votava e aparecia ao voto. Então, as fraudes eram grandes. E nisso também lembrando que o voto não era secreto. As pessoas podiam ver em quem você votou. E também, dessa mesma época, tem aqueles conceitos, gente, como voto de cabresto e curral eleitoral, onde existia sempre uma pressão, sempre dos coronéis ou dos governantes locais, para que seus empregados votassem no candidato indicado por ele, como se fosse controlado por um cabresto de um cavalo. Então, meus jovens, temos que lembrar o seguinte: no ano de 1929, quem estava governando o Brasil era o Washington Luiz, que era um paulista. Então, na eleição de 1930, que ia acontecer, ele, segundo o próprio acordo, ele devia estar indicando ali um mineiro, um membro, uma pessoa de Minas Gerais, para que ele concorresse à presidência. No entanto, nesse mesmo ano de 1929, ocorreu a crise econômica mundial, que essa crise acabou abalando as importações de café, que era o principal produto do Brasil no momento. Então, temendo que um mineiro não desse a devida atenção para os produtores de café de São Paulo, o Washington Luiz acaba indicando seu sucessor, Júlio Prestes, que também é um paulista. E isso caracterizou de vez a quebra do acordo da República do Café com Leite. Insatisfeitos com essa indicação, as pessoas de Minas Gerais se juntaram com as do Rio Grande do Sul e criaram uma aliança chamada Aliança Liberal, e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas a presidente e João Pessoa, que era um paraibano, como seu vice. E aí, meus jovens, na eleição de 1 de março de 1930, acaba que o Júlio Prestes venceu nos votos o Getúlio Vargas. E aí a oposição acabou não aceitando de fato esse resultado, acusando de ter fraude, acusando de ter alguma máfia por trás disso, porque eles acreditavam que o Getúlio Vargas seria o vencedor dessa eleição. Então, meus jovens, os ânimos da oposição já estavam um pouco agitados com essa inconformidade do resultado da eleição. Mas o estopim para o começo do golpe foi o assassinato do candidato à vice-presidência de Getúlio Vargas, o assassinato de João Pessoa por seu adversário político, João Dantas, que aconteceu numa confeitaria que fica localizada na cidade do Recife. Esse acontecimento acabou gerando uma comoção nacional e o João Pessoa acabou servindo como mártir desse movimento que viria a acontecer. Então, inconformados com essa situação, os correligionários de Vargas, tanto de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, acabaram criando um movimento que foi chamado posteriormente de Revolução de 30. Então, meus jovens, o Júlio Prestes ele nem chegou a assumir a presidência, porque no período que ele iria assumir, a cúpula militar acabou afastando o presidente Washington Luiz para tentar conter a situação.
No entanto, após uns confrontos decisivos, em 24 de outubro, a Revolução de 30 dos correligionários de Getúlio Vargas se sagraram os vencedores. Eles venceram com base na força. Lembrando, Getúlio Vargas, nesses 15 anos, sua primeira gestão presidencial, em nenhum momento ele foi eleito pelo voto direto. Então a Revolução de 30, na verdade, ela pode ser considerada também um golpe, porque Getúlio Vargas não tinha vencido nas urnas e tomou o poder à força. Então aí no dia 3 de novembro ele toma posse da presidência da República. Tem como objetivo a modernização do Estado brasileiro, assim também como a industrialização e aí também o desenvolvimento de alguns direitos trabalhistas. Essa é a bandeira levantada por Vargas. Então, meus jovens, a Era Vargas ela passa a ser historicamente dividida em 3 fases, que é o governo provisório, que vai de 1930 até 34, o governo constitucional, que vai de 34 até 37, e por último, o Estado Novo, que é quando Vargas decreta o período mais radical de sua ditadura, denominada de Estado Novo. Uma característica que, como o Brasil estava passando por crise e ele era um grande exportador de café, que era o principal produto, como a demanda tinha diminuído e tinha café muito abundante, acabou que muitos agricultores tinham feito empréstimos para conseguir plantar o seu café. No entanto, agora não teria mais mercado para vender. E eles exigiam do Estado, eles solicitavam ao Estado alguma alternativa para isso. Então Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional do Café e ele institui a política de queimas de café. O Estado compra o café dos produtores, queima uma parcela desse café para diminuir a oferta e dar conta da demanda. Então, com menos café, o preço do café não ia estar baixando. Então, gente, essa queima de café aí durou basicamente em torno de 10 anos e foi queimada em torno de mais de 70 toneladas de café. Então, meu jovem, ao assumir a presidência, Getúlio Vargas acaba dissolvendo o Congresso, ou seja, ele fecha o Congresso e agora uma única pessoa, Getúlio Vargas, e agora Getúlio Vargas concentra tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, além também do poder estadual, porque ele retira os governadores que foram eleitos pelas pessoas e coloca em seu lugar interventores, que são aliados de Getúlio Vargas. Durante o governo provisório, ocorre uma luta armada que foi travada entre o governo de Getúlio Vargas e o Estado de São Paulo, que foi conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas, insatisfeitos com esses interventores, que no caso Vargas indicou um interventor pernambucano para São Paulo, os paulistas ficaram insatisfeitos. Então, além de querer um interventor civil e paulista, eles também queriam uma nova Constituição, porque Vargas tinha suspendido a Constituição republicana quando assumiu o poder. Então, meu jovem, nesse meio tempo, Vargas acaba indicando um interventor paulista, que é o Pedro Toledo. Porém, essa mudança posterior não consegue conter os ânimos dos paulistas, que de fato eles vão para a luta armada contra o governo. Como resultado, os paulistas perderam essa luta armada, mas as suas pressões acabaram contribuindo para que Vargas criasse o Código Eleitoral de 1932, que aí estava instituindo algo inovador para a época, como o voto livre, secreto, de todos os cidadãos, inclusive o voto feminino, que foi a primeira vez que foi mencionada em um código eleitoral. Então, a partir de agora, quando houvesse eleições, as mulheres também poderiam ter sua participação política. Então é isso, meu jovem. Essa foi a nossa aula de hoje, que foi a Era Vargas, parte 1. Na nossa próxima aula, nós vamos ver como foi o governo constitucional, os principais grupos de oposição, o Plano Cohen e também o Estado Novo, que foi a fase mais radical da ditadura de Getúlio Vargas. Então agora eu vou estar deixando para vocês os exercícios da semana. Você vai estar produzindo no seu livro didático as páginas 16, 19, 21 e 23. E vai estar fazendo também o capítulo 6 no caderno de atividades, além daquela trilha no Positivo On. Então, meus jovens, aguardo vocês na próxima aula com a Era Vargas, parte 2.